Surgimos da África, conquistamos a Ásia e a Europa, criamos civilizações e religiões. A Terra foi plana, a Terra foi o centro. Nós fomos os primeiros, nós fomos maiores que o universo. Mas aí Gagarin foi os céus e disse: a Terra é azul. Olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Olá, como vão? Esse é o canal Deixe de Scanning Sobrenatural. Esse aqui é o vídeo React, da série React, de uma resposta que, nesse meu vídeo aí, que tem algumas milhares de visualizações, esse tal de Have you seen it? Você viu isto? Tem você visto isto? É melhor você viu ou você viu isto? É a tradução mais correta. Também poderia ser Did you see? Mas Did you see it? Não tem problema não. Mas não importa. Primeiro é um cara que não tem coragem de se identificar, né? A gente já viu isso. Então eu vou ler primeiro tudo que ele escreveu rapidamente e depois eu vou responder. Então esse é o texto dele. E aí, bro, tô aqui porque gosto de ouvir ideias opostas às minhas. Tenho uma dúvida para lhe perguntar. Já pensou se o Velho Testamento está numa descrição além de nossas capacidades de compreensão, como algo maior que você? Várias coisas já foram comprovadas cientificamente, inclusive a existência de Pôncio Pilatos e do rei Ezequiel, que estão na Bíblia. Eu vou além, eu olho para você e vejo que sua vida não parece correr bem, tens olheiras, indica que não dorme bem ou tem muitas preocupações. A forma como reage a Bíblia por ódio e como se fosse algo que lhe infligisse dor. Mas me diga uma coisa, já tentou falar com o senhor lá em cima? Já tentou ser uma pessoa correta, decente, honesta? Ou mais próximo disso, sem prejudicar ou ofender ninguém, nem a ti mesmo? Já parou para refletir que Deus, por mais que para você não exista, possa ter livrado você de situações prejudiciais? Ouvi dizer uma vez que nada ocorre sem que Deus permita. Para você pode ser mais uma mentira, mas eu não acredito em coincidências. Ontem mesmo ocorreu 3 coincidências, comigo que era baixíssima, as possibilidades de acontecer, aconteceu. Então, que nem falei ao outro rapaz aí, tenta ficar um dia sem prejudicar ninguém e ser correto e chega ao final do dia, peço para ele aparecer, para você te dar um sinal que ele existe. Eu peço ajuda em algum problema que tem, se na própria experiência faz experiência, por que não tens de fazer esta experiência também? Por mais que seja idiotice para você, se não fosse a maçã cair lá no Newton, não existiria física que hoje conhecemos. Bem, vamos falar o seguinte, é tudo idiotice, tudo, mas eu vou responder uma por uma conforme eu numerei aqui. E aí, bro, eu tô aqui porque gosto de ouvir ideias opostas. Mentira, tá? Isso aí não tô nem incluso, mentira. Você tá aqui para você defender suas ideias, não é para ouvir oposta a você não. E para você tentar refutar. Só como você não consegue refutar nada que eu falei no vídeo, você vai fazer essa lorotice que eu vou desmascarar uma por uma, seu bosta, tá? Eu posso te chamar do que eu quiser, porque você não existe nem como ser humano, porque você não tem coragem nem de ser ser humano. Você é have you seen it? Você ainda é em inglês, um bosta. Você é um bosta colonizado. Mas vamos seguir aqui. Já pensou se o Velho Testamento está numa descrição além de nossas capacidades de compreensão? Não pensei porque eu não sou burro igual a você. Porque se eu fosse burro igual a você, eu pensaria numa idiotice dessa. E aí diria que para que você então lê o Velho Testamento se ele está acima da sua capacidade de compreensão? Joga fora, se ninguém entende isso, é um lixo, tá? Imbecil. Como algo maior que você? Não é, porque um livro, uma ideia não é maior que um ser humano. Um ser humano é uma coisa, uma ideia, um livro é outra coisa. Não. Ele é só um livro de mentira, de lorota, né? Ele não está nem maior, nem menor, nem é mais baixo, nem mais alto, nada disso, é burrice. Várias coisas já foram comprovadas cientificamente. Mentira! Você é burro ou você é mentiroso? Nada foi comprovado cientificamente. O que foi comprovado? Algumas coisas historicamente e antropologicamente, porque alguns locais que estão descritos na Bíblia existem ou existiram e outros nunca existiram. Inclusive a existência de Pôncio Pilatos. Mentira! Já está na terceira mentira, hein? Pôncio Pilatos aparece na história 3 anos depois que o tal do Jesus foi crucificado, tá? E Pôncio Pilatos não tem nada a ver com o Velho Testamento, tá? Você é um imbecil, tá? Pôncio Pilatos tem a ver com o Novo Testamento. Vai estudar, seu tapado. O rei Ezequiel tem a ver com o Antigo Testamento. Então você é burrinho, deixa pra lá. Que estão na Bíblia. Vou além e olho para você e vejo que sua vida não parece correr bem. Minha vida corre muito bem, eu sou muito feliz, estou muito tranquilo. Eu moro muito bem, eu moro num excelente apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, duplex, cobertura, tenho tudo,
tenho um bom emprego, minha vida é tranquila, etc. Não tem problema nenhum. Eu tenho problema que todos os brasileiros têm. Tem olheiras, indica que você não dorme bem ou tem muita preocupação. Não durmo bem não, eu durmo igual uma pedra, cara. Eu durmo assim, parece que eu levei um tiro na cabeça e caí morto. Eu durmo igual uma pedra. Isso, eu tenho preocupação sim, que eu não consigo, que eu tenho que botar um monte de coisa para acordar, senão eu vou dormindo. Não tem problema nenhum. Tá? Não tem nenhuma preocupação além da média que todos têm, né? Com o dia a dia, com todas as coisas. E as preocupações que eu tenho, que eu estou aqui fazendo isso, é porque por idiotas igual a você, que está incluso entre um desses 3 grupos que eu sempre falo, se você está incluso entre os picaretas que enganam os bobos para tomar dinheiro, ou os bobos enganados pelos picaretas, ou os sacanas. Eu acho que você está no segundo grupo, você é o idiota mesmo, que os picaretas se aproveitam. Há formas como reage a Bíblia por ódio. Cara, não tenho nenhum ódio, olha só. Eu leio esses livros, sabe que livro é esse aqui? É o Corão. É um livro legal, é um livro bom, eu já li quase todo. Eu li uma versão menor e agora eu comprei essa maior. Esse daqui, ó, eu leio, marco a Bíblia, não tem nenhum problema. A Bíblia é só um livro, cara. Um livro que não tem nada demais, é um livro de mitologia, como é o Odisseia, como é a Ilíada, como é o Senhor dos Anéis, como muitos outros, como é Harry Potter. São livros de mitologias, de histórias fantásticas, etc. Tal, que ninguém acredita como verdade. Só idiotas, que igual a você, os que te seguem, acreditam que a Bíblia é um livro que tem que ser interpretado literalmente, que tinha um Adão e Eva, que tinha uma cobra falante, um burro falante, que o cara ficou 3 dias dando um peixe, entendeu? Tem gente que acredita nessa idiotice, mas fazer o quê? Como se fosse algo que infringisse dor. Não, a única dor é saber que alguém acredita nesse livro de forma literal. Por isso que o meu canal é isso. A Bíblia é uma maior mentira. A Bíblia é uma literalidade que é só idiotas acreditam, porque picaretas fazem os idiotas acreditar para se dar bem, inclusive para tomar o dinheiro deles. É para isso que essa religião desses neopentecostais, desses protestantes querem tomar dinheiro. Mas já tentou falar com o senhor lá de cima? Olha só, meu irmão, vou te explicar uma coisa. Eu acabei de falar, eu moro na cobertura, não tem ninguém em cima de mim. Ah, você quer falar que Deus? Não, não tem Deus nenhum no espaço, lá em cima. Lá para cima de qualquer um da Terra, você vai para o espaço infinito, vai andar no mínimo 13,7 bilhões de anos-luz de distância e não vai encontrar Deus algum, porque não tem Deus em lugar nenhum lá em cima. Quando você fala que o cara vai para o céu, é mentira, não tem nada no céu. Me mostra que tem no céu. O céu tem a estação espacial internacional, um caminhão de satélites no céu perto da Terra, né? Mais distante um pouquinho você tem a Lua, agora tem outro satélite que está orbitando a Terra, que é uma Lua transitória, mas deve daqui a pouco sair para a ação da gravidade. Então, não tentei falar porque não existe ninguém, tá? Você já tentou ser uma pessoa correta, decente e honesta? Olha só, eu sou correto, eu sou decente, eu sou honesto. Eu não sou igual a maioria desses pastores protestantes, indecente, salafrário, que ficam pegando mulher dos outros, ficam pegando menor, ficam tomando dinheiro dos outros, desonestos. Não são como todos enrolados em tramóias, em trambiques. Eu não tenho nada disso, amigo. Eu não pego dinheiro de ninguém. Eu não conto historinha que Deus mandou pegar dinheiro de ninguém. Além do mais, o meu videozinho lá, que eu vou colocar depois aqui dos copinhos, está lá, para provar a inexistência de Deus, o interferente. Ou, continuando, o mais próximo disso, sem prejudicar ou ofender ninguém. Eu posso ofender as pessoas, às vezes eu ofendo mesmo. Em discussão, às vezes eu ofendo, eu não quero ofender, mas posso ofender. Mas não prejudico ninguém. E inclusive nem a mim. Já parou para refletir que Deus, por mais que para você não exista, pode ter livrado de situações prejudiciais? Não, querido, não livrou ninguém, tá? Se livrasse, os cultos de cura não tinham parados todos na época dessa pandemia, e não tinha morrido pastor de um monte que morreu, não tinha morrido crente com um monte que morreu, e um monte de gente que morreu falando que não tinha doencinha, que Deus ia curar, tá? Então, eu tenho certeza que se ele tivesse livrado, tinha de livrar essas pessoas, não a mim, e não livrou. Quem pegou e caminhou para a morte morreu mesmo, nenhum foi ressuscitado. Então, loró. Eu ouvi dizer uma vez que nada ocorre sem que Deus... Vai sifo, meu irmão, deixa de ser canalha, mulher. Ouviu dizer, está escrito lá no teu livro, nessa Bíblia, tá? E é mentira, porque é verdade que só ocorre porque Deus permite. Então vamos lá, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, Deus permitiu. Deus é um assassino, FDP.
os 6 milhões de judeus mortos. Quer dizer que Deus permitiu o povo de onde ele se originou, o filho dele, botou o filho dele para vir dos judeus, mandou matar 6 milhões indefesos, fazendo tudo quanto é maldade. Todas as crianças que morrem no planeta de fome, de guerra, de miséria, de falta de alimento, de doença, quer dizer que Deus permitiu isso tudo? Esse é o seu Deus. Você ouviu dizer porque é mentira, seu salafrário, seu sem vergonha idiota, mentiroso. Ouviu dizer, não está escrito lá e é mentira. Para você pode ser mais uma mentira, mas eu não acredito em coincidência. Aí agora é que ele vai mentir mesmo, se prepara. E eu acredito em coincidência. Eu acredito em coincidência. Eu só não acredito em excesso de coincidência, mas em coincidência, por isso que tem a palavra coincidência. Coincidentemente, é porque ocorreu 2 vezes alguma coisa parecida. Ontem mesmo ocorreu 3 coincidências. Não, começou a mostrar o crente aqui, né? Ontem mesmo ocorreu 3, não, ontem mesmo ocorreram. Isso é plural. Ocorreram 3 coincidências, mas não ocorreu nenhuma, que é mentira, tá? Comigo, que era baixíssimas as possibilidades de acontecer, aconteceu. Aconteceu o quê? É tão mentiroso que ele esqueceu de dizer qual era a lorota. Ele nem escreve. Então, que nem falei ao outro rapaz. Que outro rapaz? Que rapaz não estou falando? Seu biruta, seu louco, vai procurar um manicômio, mentiroso. Mentiroso. Tenta ficar um dia sem prejudicar ninguém. Eu fico todo dia sem prejudicar ninguém. Quem tenta prejudicar os outros é você, contando mentira, inventando lorota, tapeando, tentando tomar dinheiro dos outros. E peço para ele aparecer e dar um sinal. Eu vou mostrar meus copinhos lá. Eu estou esperando dar o sinal lá nos copos. Fazer a moeda flutuar, fazer todas aquelas coisas lá. As moedas têm que flutuar e o dinheiro desaparecer. Está lá. A moeda não flutuou até hoje. Nem no copo de Deus, nem no copo do demônio, nem no copo de alma espírito, nem no copo do ET, nem no copo nenhum. Nenhum deles tem poder sobrenatural. E o dinheiro que eu falei que pode pegar está lá. Vou botar a imagem daqui a pouco. Tá? Vai estar aqui agora, ó. Ou peço ajuda em algum problema que tem. Pedir ajuda, qual o problema? Tá, eu tenho um amigo meu que perdeu a ponta do dedo. Ele está pedindo ajuda a Deus para nascer a porra da ponta do dedo. Tem desde que ele perdeu. Cadê? Não nasce por quê? Porque não faz milagre, porque não existe milagre. Desse tipo não. Os milagres que existem é os fajutados, né? Aí, se na própria ciência fazem experiências, por que não tentas fazer essa experiência também? Bom, na própria ciência faz muita experiência. Na verdade, a ciência ela tem uma base experimental tremenda. Basicamente, tudo em ciência tem que ser feito em experiências, em testes, etc. Tal. Mas nunca se testou a existência de Deus, porque a ciência tem por convicção que não existe. Coisa sobrenatural eles não testam. Entendeu? Entendeu, filhote? Por mais que seja idiotice para você, não é idiotice para mim. É idiotice para qualquer um. Só que os protestantes, os crentes, você como picareta ou como idiota, não acreditam nisso. Um acredita, mas finge que não acredita. E o outro acredita na dúvida se deve acreditar ou não. Então, não tem idiotice para mim. Idiotice é para todos. Só que eu sei que é idiotice. Eu sei que ninguém vai flutuar, que não vai nascer ponta de dedo, ponto de orelha em ninguém, porque não existe milagre, né? Mas vocês acreditam. E finaliza com uma burrice cavalar. Se não fosse a maçã cair lá no Newton, não existiria a física que hoje conhecemos. Existiria, querido. Vou te explicar que a ciência caminha normalmente com várias pessoas na mesma direção. Vou te dar só 2 exemplos. Você é muito burro, eu não vou perder muito tempo com você não, mas os outros podem ouvir e aprender um pouco. Leibniz, um cara que estava na Alemanha, tudo que Newton fez foi graças a uma fórmula de matemática conhecida como cálculo, que tem nas universidades cálculo 1, 2, 3 e 4. Então ele desenvolveu isso, e o alemão também desenvolveu na mesma época dele. Até hoje os 2 grupos brigam para saber quem desenvolveu o primeiro. Se não fosse Newton, seria outro. As formulações que Newton aplica, outras pessoas teriam aplicado. Vou te dar um exemplo. Dentro da biologia, um cara chamado Darwin, que estava há mais de 10 anos escrevendo, 15 anos escrevendo um livro, veio um tal de Wallace e apresentou a mesma ideia. E aí Darwin apresentou os 2, só que como Darwin já tinha um livro, era um cara mais sério, então ficou mais conhecido, mas apresentaram na mesma época. O tio-avô dele também acreditava na evolução, na seleção natural, como um processo de modificação de tipos biológicos e tipos de vida, né? Que se adaptam, né, por uma seleção natural. Então não tem, se não fosse o Newton, seria o Joãozinho, seria o Paulinho, seria outro, sempre tem outro. Não importa, é porque como um já fez, o outro não vai fazer.
A tabela periódica foi desenvolvida na mesma época por dois caras, só que o cara que desenvolveu primeiro estava na Rússia, então teve que esperar passar o inverno para trazer a tese dele para o Ocidente, e depois foi refeito isso e foi passado a ele como criador da tabela periódica. Ou seja, o conhecimento caminha numa grande frente, e se não fosse o Newton, seria o Joãozinho, o Paulinho, entendeu? Então é isso, eu encerro aqui para você ver como é que esses caras são. Ó o papinho inicial do Salafra. E aí, bro, tô aqui porque gosto de ouvir ideias opostas a mim. Mentira, isso é mentira. Nem nome tem, né? Como é que é? Have you seen it? Veja isso aqui. Não tem nome. Isso aí me parece, vou falar para vocês. Pastor, exercendo ou tá fazendo cursinho, entendeu? Mas é isso, tá encerrado, tá desmascarado você, tá respondido a sua besterol e tá bom demais. Valeu, gente, um abraço e tudo de bom. Fechei.